Somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Olá! Hoje a gente vai analisar um desenvolvimento, que pode ser um verdadeiro ponto de inflexão para os mercados de carbono globais. Recebemos aqui uns materiais bem interessantes da CarbonFi sobre um acordo que está dando o que falar entre Singapura e Gana. Exato. E, assim, não é só mais um documento assinado, né? O que a gente tem aqui é o primeiro acordo bilateral do mundo que realmente coloca em prática as regras para a comercialização de créditos de carbono entre países. Isso tudo sob o guarda-chuva do artigo 6.2 do Acordo de Paris. Como algumas análises descrevem, a verdadeira planta baixa, sabe? O modelo para o futuro desses mercados cooperativos. Ok. Vamos desconstruir isso, então. O que, exatamente, faz este acordo ser tão pioneiro? E mais importante, né? Quais são as ondas que ele pode gerar globalmente e, claro, aqui para o Brasil. Então, o ponto central é esse acordo de implementação aí, entre Singapura e Gana. Na prática, o que ele faz de diferente? O que ele estabelece que, não existia antes? Essencialmente, ele cria o manual de instruções. É isso. Ele detalha como os créditos de carbono, ou, usando o termo técnico lá do Acordo de Paris, os resultados de mitigação internacionalmente transferidos, os ITMOs. Os ITMOs, certo. Isso. Como esses ITMOs gerados lá em Gana, através de projetos específicos, claro, podem ser comprados e utilizados por Singapura para cumprir as metas climáticas dela. Tudo isso bem alinhadinho com as diretrizes do artigo 6.2. O ponto realmente fascinante é sair daquele campo dos princípios gerais, sabe, que já estavam no papel, e entrar nas regras operacionais concretas. É o como fazer que estava faltando. Pela primeira vez, a gente tem um caminho claro e acordado bilateralmente para essas transferências acontecerem. E essa história de ser um divisor de águas. Por que essa afirmação tão forte? Que tipo de mudança real isso representa em relação ao cenário que a gente tinha, até o ano passado? Olha, representa uma mudança estrutural bem profunda. Sinaliza o nascimento, de fato, de uma nova geração de mercado de carbono. A gente está falando agora de mercados que operam sob a supervisão direta dos estados, né, com exigências claras de transparência e, fundamentalmente, com a validação governamental em cada etapa. É um contraste, brutal com o que dominava o cenário antes, que era majoritariamente o mercado voluntário. Aquele que sempre teve problemas de credibilidade, né? Exatamente. Esse mercado sempre lutou com questões sérias de credibilidade, de falta de padronização. Algumas análises, como essa que a gente recebeu da CarbonFi, chegam a ser bem incisivas. Sugerem que esse movimento de Gana e Singapura, ao mostrar um caminho mais robusto, pode acabar selando a sentença de relevância para a credibilidade que ainda restava no mercado voluntário tradicional. Nossa, essa é uma perspectiva bem impactante. Quer dizer, que o mercado voluntário pode estar com os dias contados por causa desse tipo de acordo? Bom, não necessariamente com os dias contados para todas as finalidades, né? Mas certamente perdendo relevância como a principal ferramenta para compensações que exigem, assim, alta integridade e reconhecimento internacional. O que esse acordo Gana-Singapura faz é oferecer uma alternativa com muito mais respaldo, com mais segurança. Isso nos leva para a motivação. Se essa estrutura do artigo 6.2 já estava prevista lá no Acordo de Paris, por que só agora a gente está vendo esse primeiro acordo bilateral se concretizar? E por que justamente Singapura e Gana? O que impulsionou eles a serem os pioneiros nisso? A análise que a gente tem aqui aponta uma razão central, uma necessidade visceral por credibilidade. É forte, mas parece fazer sentido. O mercado voluntário, que era a principal arena para essas transações de carbono fora dos sistemas regulados, tipo o europeu, passou por uma crise de confiança muito séria nos últimos anos. A gente viu, né? Inúmeros relatos sobre a integridade duvidosa de certos projetos. Sim, bastante. Falta de adicionalidade real nas reduções de emissões e acusações bem contundentes de greenwashing. Aquela prática de parecer mais verde do que realmente é, usando créditos de carbono de baixa qualidade como fachada. Entendi.
Então, essa busca por algo mais confiável, mais sério, foi o motor principal. Exatamente. Esse cenário de desconfiança toda fez com que muitos compradores sérios, sejam empresas com compromissos climáticos ambiciosos ou governos buscando cumprir suas NDCs, as contribuições nacionalmente determinadas, começassem a procurar alternativas mais seguras. Eles precisavam de um mecanismo onde pudessem ter certeza, sabe? Certeza de que o crédito comprado representava uma redução real e verificada de emissões. Estavam efetivamente buscando uma saída dessa anarquia, como a análise descreve, de padrões e falta de supervisão que caracterizava parte do mercado voluntário. E aí entra o artigo 6.2 como a solução. A boia de salvação. Precisamente. Nesse vácuo de confiança, o artigo 6.2 do Acordo de Paris emergiu como a estrutura mais promissora. Ele oferece um framework diferente, transações que ocorrem diretamente entre países, Estado a Estado. Isso implica, por definição, um maior nível de supervisão e responsabilidade governamental. Além disso, o próprio artigo 6.2 prevê a necessidade de regras robustas para garantir a integridade ambiental, como evitar a dupla contagem. Ele se tornou, na prática, a única âncora de confiança remanescente para quem busca transacionar créditos de carbono com reconhecimento internacional e alta credibilidade. O acordo Singapura-Gana é a primeira materialização concreta dessa promessa. Eles não ficaram esperando uma definição multilateral completa de todas as regras e decidiram avançar bilateralmente. Foram pragmáticos, então. Certo. A motivação pela credibilidade está clara. Mas vamos aos detalhes práticos. Como essa planta baixa que eles criaram funciona no dia a dia? Que tipo de regras do jogo foram definidas nesse acordo bilateral? Olha, o acordo é notavelmente detalhado, viu? O que é um bom sinal para essa credibilidade que eles buscavam. Primeiro, ele define claramente os tipos de projetos que são elegíveis para gerar esses ITEMs lá em Gana. Não é qualquer projeto. A gente está falando, por exemplo, de projetos específicos em setores como energia renovável, eficiência energética, talvez até projetos de gestão de resíduos ou agricultura de baixo carbono. A ideia é focar em atividades que comprovadamente reduzem ou removem emissões. E a questão da verificação, que sempre foi um ponto super sensível nesse mercado. Exatamente. O acordo estabelece critérios muito rigorosos para o MRV, monitoramento, relato e verificação, e seu coração da credibilidade. Define como as reduções de emissões devem ser medidas, como os relatórios têm que ser feitos e, crucialmente, exige uma verificação independente por terceiros acreditados. O objetivo é garantir que cada ITM transferido corresponda a 1 tonelada de CO2 equivalente que foi, de fato, reduzida ou removida da atmosfera. E que essa redução é adicional, ou seja, não teria acontecido sem o projeto existir. Além disso, e isso é o fundamental, o acordo cria mecanismos de registro nos dois países e prevê um processo de ajuste correspondente nas contas nacionais de emissões. Isso serve para quê? Para evitar a dupla contagem. Ah, o fantasma da dupla contagem, sempre ele. Onde tanto o país vendedor quanto o comprador poderiam teoricamente reivindicar a mesma redução de emissão para suas metas. Esse ajuste correspondente tenta resolver isso. E sobre o acordo servir como um molde, um padrão de referência. O que isso implica para os outros países, inclusive para o Brasil? Implica que a estrutura que Singapura e Gana montaram, sabe, os tipos de cláusulas contratuais, os padrões de MRV que eles adotaram, a forma como organizaram os registros provavelmente vai servir de inspiração. Ou até mesmo de base, né, para outros acordos bilaterais que venham a surgir sobre o artigo 6.2. Países que estão agora negociando seus próprios acordos, e a gente sabe que tem vários em andamento, certamente vão olhar para este como um exemplo prático. É como se eles tivessem criado o primeiro template funcional. Entendi. Isso pode acelerar negociações futuras, claro, mas também pode significar que os primeiros a se moverem acabam, de certa forma, definindo o padrão para os demais seguirem. E qual o papel das empresas privadas nisso tudo? Elas ficam de fora dessa estrutura Estado-Estado?
Não, de forma alguma. Um ponto importante que a análise destaca é que, embora o acordo seja entre governos, os projetos que geram os ITMOs podem e provavelmente serão desenvolvidos e implementados por empresas privadas. No entanto, e aqui está o pulo do gato, toda essa atividade privada ocorre sob a estrita supervisão e com a autorização final dos governos de Gana e Singapura. O governo de Gana autoriza o projeto e a transferência do ITMO, e o governo de Singapura autoriza o uso dele para cumprir as metas. Ah, então tem uma chancela estatal forte ali. Exatamente. Isso reforça o caráter regulado e essa chancela estatal do mecanismo, mesmo com a participação privada na ponta. Ok. O cenário global está se mexendo rápido. Vamos trazer a discussão para casa agora. O que tudo isso significa concretamente para o Brasil? A gente sempre ouve que o Brasil é um ator com potencial gigantesco nesse mercado de carbono. Como esse acordo lá do outro lado do mundo nos afeta diretamente? Olha, o impacto para o Brasil é duplo. E é crucial a gente entender as duas faces dessa moeda. Por um lado, como a análise da Carbon Fire ressalta bem, o acordo funciona como uma validação importante do potencial brasileiro. Ele confirma que existe uma demanda real e crescente por créditos de carbono de alta integridade, gerados sobre estruturas reguladas como o artigo 6.2. E o Brasil, com o seu vasto potencial em soluções baseadas na natureza, pensa em restauração florestal, manejo florestal sustentável, agricultura regenerativa. Muita coisa, né? Muita coisa. Além de bioenergia e outras tecnologias limpas, o Brasil tem exatamente o tipo de projeto que se encaixa nesse perfil de alta qualidade que compradores como Singapura estão buscando. Então, de certa forma, valida a tese de que o Brasil pode ser um grande fornecedor global de ITMOs. Essa é a parte boa, digamos, a validação do nosso potencial. Mas imagino que não seja só isso. A análise que a gente recebeu também parece soar um alarme, né? Tem um tom de urgência ali. Sim, e esse é o outro lado da moeda, talvez o mais urgente no momento. A iniciativa pioneira de Singapura e Gana, ao transformar a teoria do artigo 6.2 em prática operacional, essencialmente acelera o relógio para o Brasil demonstra de forma, assim, inequívoca, que o mercado internacional não vai ficar em compasso de espera pela nossa regulamentação doméstica. Enquanto o Brasil ainda debate e busca definir as regras do seu próprio Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, o SBCE, Que ainda está em discussão, né? exato, que será o nosso mercado regulado de carbono, enquanto isso acontece aqui, outros países estão agindo. Gana, com este acordo, se posiciona imediatamente como um concorrente direto do Brasil, disputando os mesmos investimentos, o mesmo capital climático internacional que o Brasil também almeja atrair para os seus projetos. A análise usa uma palavra bem forte para descrever a situação do Brasil diante disso: existencial. Isso não te parece um exagero? Pode parecer forte à primeira vista, mas a análise argumenta que reflete a criticidade do momento. A necessidade de o Brasil finalizar e implementar a sua regulamentação interna de forma clara e robusta. Isso deixou de ser apenas uma questão de política ambiental ou econômica importante. Tornou-se uma questão existencial para a participação do país neste novo mercado global de carbono que está nascendo agora. Por quê? Porque sem regras claras sobre como os ITMs serão gerados, autorizados, transferidos e tributados no Brasil, e fundamentalmente sem um sistema de MRV nacional que seja reconhecido internacionalmente pela sua credibilidade, pelo seu rigor, o país corre o risco real de ficar para trás, de perder o bonde. E quais são esses gargalos específicos que precisam ser resolvidos com urgência aqui no Brasil? O que está travando? São vários, infelizmente. A gente precisa de clareza sobre como os projetos localizados no Brasil vão poder gerar ITMOs para transferência internacional, quem vai autorizar isso, sob quais critérios, como vai ser feita a contabilidade nacional para evitar a dupla contagem, o tal do ajuste correspondente, qual vai ser a tributação que vai incidir sobre essas transações. São perguntas ainda sem resposta clara. E, talvez o mais complexo, como garantir que o nosso sistema de monitoramento, relato e verificação
tenha confiança de compradores internacionais, que ele esteja alinhado com as melhores práticas globais que estão sendo estabelecidas por acordos como este, de Gana-Singapura. Entendi. A falta de respostas claras para essas perguntas cria uma incerteza enorme. E essa incerteza afasta investidores e compradores. A inércia regulatória, neste momento, pode significar perder uma oportunidade histórica de liderança e de atração de capital verde para o país. Recapitulando então, o que a gente está vendo com esse acordo Singapura-Gana não é só, digamos, diplomacia climática. É o sinal de partida para a fase prática do artigo 6. Marca o fim da espera e o início do jogo real, com regras sendo definidas pelos primeiros a entrar em campo e, crucialmente, com o dinheiro começando a fluir com base nessas novas regras. O Brasil, com todo esse potencial que a gente falou, tem a chance de ser um protagonista, talvez a mina desse novo ouro climático, como a análise sugere. Mas a mensagem é clara, precisa agir, e agir rápido. A janela de oportunidade não parece ser infinita. Como a própria análise da Carbon5 conclui de forma bem direta, o jogo começou, e Gana já está no campo. Exatamente. O ponto nevrálgico é este. A operacionalização começou. Saímos do plano conceitual e entramos na implementação prática, com consequências financeiras e estratégicas tangíveis para os países. É a transição do o que e porquê para o como e o agora. E isso muda tudo para quem quer participar ativamente deste mercado, seja como comprador ou vendedor. O ritmo foi ditado, né? Isso nos deixa com uma reflexão importante, eu acho. Se as regras práticas estão sendo moldadas pelos pioneiros, como o Gana e Singapura nesse caso, como os países que têm um potencial enorme de oferta como o Brasil podem fazer para não serem apenas seguidores passivos dessas regras definidas por outros? Que estratégias podem adotar para participar ativamente da construção dos padrões e da governança deste mercado global que está, de fato, nascendo nesse exato momento? Fica aí a pergunta. E para mais conteúdos sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a Carbon5 para se manter sempre atualizado.